Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. O texto nos diz assim, irmãos. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus, o grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Amém. Está assim. Eu quero falar aos irmãos sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Esse tema, irmãos, a graça de Deus, ela encontra um lugar central na Bíblia. Central. Nas páginas das Escrituras. E é tema de belas poesias e cânticos que foram escritos e cantados ao longo da história da igreja. Graça, que maravilhosa graça. Graça doce, imensurável, sem fim. Ou seja, esse tema permeia poesias, cânticos. Tomou conta da mente e do interesse dos pastores, dos cristãos, ao ponto de nós termos hoje as chamadas doutrinas da graça. O termo graça, irmãos, traduz em linguagem bem simples e clara aquilo que Deus, em seu plano, concedeu ao seu povo, a pecadores como nós, tendo como fundamento a obra perfeita de Cristo, que a si mesmo se entregou para nos remir e para nos fazer povo seu, exclusivo e de boas obras, um povo zeloso, um povo que pratica boas obras, que vive a palavra de Deus. E há várias traduções para esse termo, várias, porque esse termo, na verdade, quer traduzir o que Deus fez por nós, a ação de Deus para com pecadores, e aquilo que Deus fez por nós, transformado em linguagem humana e que alcance o nosso entendimento, é usado o termo graça. Graça. O que Deus fez por nós é graça. E graça, em uma tradução simples, significa o favor imerecido. O favor de Deus a quem não merece. A ação de Deus a quem não merece é chamado de graça. É o favor a pessoas que não possuem dignidade, que não possuem merecimentos, ou melhor, são imerecidas das bênçãos e favor de Deus. É como se disséssemos assim: Deus trata com pecadores que merecem a condenação eterna, e Ele vem, perdoa e salva. São pessoas que merecem a ira de Deus,
por causa daquilo que elas são e por causa daquilo que elas praticam. E Deus vem com bondade e misericórdia. São pessoas que deveriam pagar, ou melhor, satisfazer a justa lei de Deus, ou a exigência perfeita da lei de Deus. Todos nós deveríamos pagar a dívida que era contra nós. Todos nós deveríamos obedecer a palavra de Deus e cumprir a justiça de Deus para alcançar o favor de Deus. Mas Deus disse: nenhum tem condição. E Ele vem e envia o mediador do conserto, que é Cristo. O único capaz de morrer pelos nossos pecados e cumprir a obediência que deveria ser nossa. E rasgar o escrito de dívida que era contra nós. E nos tornar agora propício a Deus, perdoados, aceitos, reconciliados. A graça, então, irmãos, traduz tudo aquilo que Deus, no seu amor e na sua misericórdia, doa aos homens, doa aos pecadores, doa àqueles que Ele deu a Cristo, doa à sua igreja, doa aos seus filhos. Por essa razão, entenda, a graça é a fonte suficiente de todas as provisões de Deus, salvadoras ao homem. E a sua manifestação em nós, em mim e em você, traz resultados e benefícios gloriosos, saiba disso. Quando Deus derrama a graça na vida de um pecador, essa graça atua de forma eficaz, trazendo resultados e benefícios gloriosos a um pecador. E sabe quais são os resultados? Paulo vai deixar claro no texto. Sabe quais são os benefícios da graça de Deus na sua vida? Sabe o que é que significa favor imerecido na prática, na sua vida, na nossa vida, na minha vida? Sabe o que é que significa? Paulo vai dizer: a graça se manifestou salvando, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça aqui foi o favor ativo de Deus em nos salvar. Estávamos perdidos, irmãos. Andávamos como ovelhas esgarradas, mortos, sem esperança e, como diz a Escritura, sem Deus no mundo. E essa graça atuou, melhor dizendo, ela penetrou em nossas trevas morais e espirituais, na nossa perdição, na nossa condição de desgraçados, sem graça. E Deus vem com essa bênção, resultando na salvação do homem que não merece. Pois o termo aqui, salvação, se refere a essa aplicação espiritual sobre as nossas vidas. Salvação que resulta em bênçãos eternas, ou em comunhão eterna com Deus e com Cristo, e que é derramada sobre a vida de todos aqueles por quem Cristo morreu, trazendo sobre a vida deles, que outrora eram perdidos, essa salvação. E quando o cristão entende isso, ele começa a perceber a profundidade dessa graça e começa a dizer: eu era perdido, ou eu estava perdido, e Deus se manifestou a mim salvadoramente. Eu era escravo do pecado e andava num caminho cujo fim era a morte, e Deus veio com a vida, com a libertação, com a transformação, me retirando desse caminho, me dando vida a quem estava agora morto. E Paulo diz: a graça se manifestou salvadoramente. E isso é a manifestação do mais profundo amor de Deus. Deus amou o seu povo de tal maneira que deu o seu Filho. Observe que o termo manifestar
manifestar, ou o verbo manifestar, está no passado e não no presente. Isso nos diz que a graça de Deus passou, ou começou a se tornar mais nítida, mais clara, como essa luz que nos ilumina, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo aquilo que acerca de Cristo apontava, ele então cumpre, ou ele assume a plena luz aquelas promessas que Deus estava fazendo no Velho Testamento. E aí o verbo nasce, Cristo nasce. Nasce que, com esse propósito de propiciar o perdão e a reconciliação a pecadores como nós. E como ele iria fazer isso? Como? Assumindo a forma humana, morrendo a nossa morte, obedecendo a nossa obediência, e aí sim, satisfazendo aquilo que Deus esperava de nós. Então Cristo veio com essa incumbência, e até que isso se consumasse na cruz, dos seus lábios começou a brotar ensinamentos de vida, de transformação. Da sua vida começou a emanar a beleza que nós perdemos, não a beleza física, mas a beleza moral, a pujança do varão perfeito que nasceu para viver os padrões de Deus. E Cristo comeu essa comida que era nossa, que perdemos com o pecado, para que você obtivéssemos a vida no lugar da morte. E ele passou a ensinar essa vida, a transmitir essa beleza, a curar os enfermos, a limpar os leprosos, a expulsar os demônios, a ressuscitar os mortos, a ir para a cruz, a ressurgir naquela manhã da ressurreição. Foi assim que a graça de Deus começou a se manifestar de forma nítida e clara ao povo de Deus. Foi com o nascimento de Cristo que Deus começou a dar corpo e vida a essa graça que alcançaria então homens de toda tribo, raça, língua e nação. E isso começou a tomar corpo com a vida de Cristo. Com a vida de Cristo. E a salvação aqui então assume essa condição espiritual que tanto precisamos. Quando ele curava os leprosos, ele estava apontando para uma lepra ainda maior que o pecado trouxe às nossas vidas. Quando ele curava os enfermos, ele estava apontando para uma cura muito mais substancial e verdadeira que precisamos. Quando ele ressurge dentre os mortos, ele está apontando para uma nova vida que precisamos desfrutar. Portanto, essa graça que se manifesta salvando, não é essa salvação pálida que muitas vezes damos sentidos a ela. É uma transformação profunda, espiritual. É uma transformação aonde havia morte, ele traz a vida. Aonde havia a ira, ele traz a paz com Deus. Aonde havia a inimizade, ele traz a reconciliação. Para que eu e você hoje estejamos aqui, podemos dizer: estou salvo pela graça de Deus em Cristo. O próprio Cristo disse que quem cresce nele, ou quem crê em mim, já está salvo. Já está salvo. A graça, quando atua, produzindo no coração do homem o arrependimento e a fé verdadeira, faz com que esse homem se aproprie da salvação que Deus outorga em Cristo Jesus. Essa salvação que é desfrutada no tempo, agora, aqui e agora. E que o homem redimido, alcançado pela graça e consciente da graça, pode dizer em alto e bom som: essa graça me salvou. Essa graça me transformou, essa graça me libertou. Eu era um homem morto, agora tenho vida. Tenho vida. Sua atuação salvadora aplicou-se à minha vida.
E agora eu sou um homem vivo para Deus, livre para servir a Deus, liberto da escravidão do pecado para ser escravo de Cristo, livres das amarras deste mundo para servir a Deus. Isso é salvação, isso é transformação. E Paulo diz: veja como é amplo, veja como é amplo a transformação da graça em nós. Ele diz: ela se manifestou salvadora a todos os homens. O que é que significa isso aqui? Será que Paulo está ensinando uma salvação universal? O que Paulo quer dizer com todos os homens? Transforme ou mude a palavra todos os homens por todas as classes de homens. Quando Paulo diz que a graça se manifestou salvando, Paulo está dizendo: ela se manifesta salvando homens, ela se manifesta salvando mulheres, ela se manifesta salvando homens velhos, anciãos, ela se manifesta salvando escravos, ela se manifesta salvando jovens. Sua mensagem alcança todas as classes sociais e todas as esferas dos homens e mulheres. Não há uma classe privilegiada de homens mais velhos ou somente de jovens. Paulo diz: ela alcança anciãos, ela alcança homens, ela alcança mulheres mais jovens, ela alcança mulheres mais velhas, ela alcança escravos. A graça de Deus se manifestou, dissipando as trevas de todos os homens, de todas as classes, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, o início do capítulo 2, Paulo deixa isso claro, quando mostra que a graça salva todos os homens. Veja no versículo de número 2, ela salva os homens idosos e transforma a vida dos homens idosos, anciãos. Aquele que diz assim: eu já estou avançado em idade, eu fui criado assim, eu tenho minhas manias, tenho os meus comportamentos, não é hoje que eu vou abandoná-los e ser transformado. E Paulo diz no verso 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja que ela atua, irmãos, chamando até mesmo um homem de cabeça branca e transformando esse homem para que esse homem reflita a imagem de Cristo na vida dele. E quanto às mulheres idosas, verso 3, 4 e 5, Paulo diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Não seja difamada. E quanto aos nossos, aos jovens, Paulo diz: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens são acusados de não ter critérios na vida, de serem levados pelas emoções, pelas precipitações, e Paulo diz: a graça transforma jovens em jovens criteriosos. Verso 7: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Um jovem é capaz de tornar-se padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E quanto aos escravos, irmãos, e quanto aos escravos, homens que estavam debaixo do jugo
de seus próprios senhores, e que muitos não eram cristãos, cruéis, duros. Como a graça de Deus vai agir na vida desses homens? Paulo diz quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Senhor aqui é com letra minúscula, é o Senhor da economia doméstica do lar, dando-lhe motivo de satisfação. Que escravo bondoso, que escravo crente, que escravo piedoso, a fim de ornarem. Sabe o que significa ornar? Tornar a doutrina de Cristo mais bela, mais formosa. A ideia aqui é de que o escravo seria visto pelo seu senhor, e o seu senhor veria de forma mais nítida e bela a doutrina de Cristo, a graça salvadora, a transformação do Evangelho na vida dele. Aquele escravo, através do seu comportamento, iria refletir Cristo na relação com o seu senhor. E Paulo diz: em tudo sejam ornamento da doutrina de Cristo. Em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, irmãos, a graça de Deus se manifestou a todas as classes, aos jovens da igreja, aos anciãos da igreja, às recém-casadas da igreja, às mais velhas, todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por essa razão, ninguém, o que Paulo está dizendo aqui, deixando claro, ninguém pode arrogar ou tomar como prerrogativa a razão de pertencer a uma casa particular. Ah, eu sou jovem. Esse é o comportamento dos jovens. Paulo diz: ninguém se apropria desse argumento, porque a graça se manifestou salvador a todos, transformando a todos, salvando a todos e agindo na vida do jovem, do mais velho, do ancião, do presbítero, de todos, a fim de que todos nós, eu e você, mostremos através do nosso comportamento e do bom proceder transformado as doutrinas de Cristo, a graça de Deus, o amor de Deus, a transformação da graça sobre nós. Então, o primeiro ponto, irmãos, da atuação gloriosa da graça em nossas vidas é que ela nos salva. Ela nos salva. Ela nos transforma. Ela nos tira do caminho longe de Deus e nos traz para o caminho de Deus, perdoados em Cristo Jesus. Ela muda a condição de um homem perdido em um homem salvo pela graça. Salvo pela graça de Deus. Então ela se manifestou lá no passado, na cruz de Cristo, quando Cristo deixou muito mais claro e mais nítido o valor e o poder transformador dessa graça. E podemos dizer que ela se manifestou no passado, na minha e na sua vida, quando no tempo de Deus começamos a receber a atuação da graça de Deus em nós, através do novo nascimento, através do despertar dos mortos para uma nova vida com Deus. Isso é a graça que se manifestou em nós, que éramos perdidos, agora somos salvos. O nosso presente é de salvação, porque a graça se manifestou em nós. Mas o segundo ponto que Paulo também nos ensina é que a graça de Deus se tornou, ou tem se tornado, o nosso professor diário, nosso pedagogo. Aqui o que Paulo está nos ensinando, o que a palavra de Deus nos ensina, é que a graça não só livra, mas a graça também educa e ensina. O que a palavra de Deus está dizendo é que a mesma graça que começou a atuar nos nossos corações, nos tirando do reino das trevas, é a mesma graça que nos coloca no discipulado real com Cristo. É a mesma graça que hoje está nos educando,
nos ensinando, nos treinando, nos aperfeiçoando. E o termo que Paulo utiliza aqui é pedagogo. Pedagogo. O pedagogo era um escravo que tinha a responsabilidade de ensinar uma criança o passo a passo da vida, o beabá da vida. Ensinar a essa criança, ou educar essa criança passo a passo. Era chamado no mundo antigo de pedagogo, ou pedagogos. Esse escravo, então, tinha a incumbência de pegar aquela criança e de ensinar a ele passo a passo como se comportar, como fazer, ensinar a ele o conhecimento da vida, das áreas da vida. Esse escravo tinha essa função. E Paulo, então, aqui personifica a graça e diz que ela é esse escravo que nos ensina dia a dia. Paulo pega, então, a graça de Deus e diz a nós: essa graça é esse escravo que nos ensina todo dia. É esse responsável por nos conduzir passo a passo no discipulado com Cristo. Esta é a graça de Deus sobre nós. E isso diz que a graça de Deus nos conduz passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Ela não produz uma transformação instantânea. Pá. Pá. Está transformado. Está transformado. Acabou as fraquezas. Acabou as dificuldades. Você agora é perfeito. Está transformado. Não. A graça não transforma instantaneamente, mas cura substancialmente as nossas vidas. Ela nos leva a uma verdadeira espiritualidade, irmãos. Não a uma espiritualidade superficial. Não. Ela nos leva a uma espiritualidade verdadeira. Ela nos leva a esse caminho onde Cristo está sendo paulatina e progressivamente formado em nossas vidas. E ela tem sido responsável de Deus em ensinar-nos, em educar as nossas vidas, em treinar as nossas vidas. O termo aqui, educar, também pode ser traduzido por treinar. Treinar. Você está sendo treinado. Você está sendo educado, fortalecido. Você está criando um caminho no qual Deus designou esse escravo, esse pedagogo chamado graça, que vai treinar a sua vida, que vai fortalecer a sua vida, que vai educar a sua vida. E no contexto da carta, irmãos, que graça que educa, hein? Que graça que ensina, que graça que transforma, que graça que coloca em ordem as coisas. Paulo, quando envia um homem chamado Tito, era um presbítero, jovem, novo. Ele é enviado para Creta, para colocar em ordem a igreja. Por quê? Porque a igreja estava em desordem. Os jovens com comportamentos desregrados, os mais velhos com comportamentos desrespeitosos, as mais velhas caluniadoras, as mais jovens olhando o exemplo, se levantando contra seus maridos em casa. A igreja estava numa tremenda desordem. E Paulo diz assim: Tito, foi para isso que eu te enviei a Creta, para pôr em ordem as coisas. O que Paulo está dizendo é que essa graça não subverte as ordens que Deus estabeleceu. Pelo contrário, a graça leva o homem a ser homem, a mulher a ser mulher. A graça leva o Senhor a ser Senhor e o escravo a ser escravo. Mas ela não diz: mulher, seja agora homem, ou homem se submeta à sua mulher, escravo se levante contra o seu Senhor. A graça diz: você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, você se comporta assim, você tem que ser educado aqui, você tem que andar assim.
A graça de Deus nos transforma e nos educa nesse aspecto. E coloca em ordem as coisas que Deus, irmãos, estabeleceu. Porque, do contrário, a desordem é produzida pela transgressão e não pela transformação da graça. A transformação da graça nos faz submeter-nos uns aos outros, como membros que somos do corpo de Cristo. A graça de Deus nos leva a respeitar uns aos outros. A graça de Deus nos faz nos submeter, respeitar e considerar uns aos outros. Portanto, ela nos educa, ela nos ensina, ela trabalha no nosso caráter, ela leva-nos a ser treinado, segundo a palavra de Deus, a refletirmos a imagem de Cristo. E sabe como que ela educa? Ela educa ensinando. Ensinando, parece até uma redundância. Por quê? Porque ela não nos leva a fugir dos embates da vida cristã. Ela não nos leva a fugir dos conflitos da vida cristã. Pelo contrário, ela nos bota no caminho para treinar o nosso caráter e encarar os dilemas e os espinhos da vida cristã. Paulo, quando viu os espinhos na sua vida, ele clamou a Deus insistentemente: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E Deus disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, a graça é tudo que o homem precisa. A graça é tudo que precisamos para voltarmos a ser uma pessoa correta, a sermos uma pessoa íntegra, para sermos educados, disciplinados, para sermos consolados, confortados, admoestados, guiados, restringido, ensinado. A graça é tudo que precisamos. E ela é a fonte da nossa perene, progressiva e constante transformação do Espírito de Deus em nós. Essa é a graça. E sua ação em nós sempre nos leva a um fim proveitoso. Proveitoso. Paulo, irmãos, foi um homem que viu as revelações, ou melhor, viu as revelações de Deus e viu coisas que aos homens não compete dizê-las. Agora você imagine aquele homem com essa revelação e sem a graça, sem o espinho que iria educá-lo, treiná-lo. E a finalidade da graça na vida de Paulo era ensinar a não se arrogar ante as revelações de Deus. O espinho era o recurso da graça para que Paulo não se arrogasse na sua própria condição espiritual. A ação da graça em nós, muitas vezes, não é a que queremos, porque ninguém quer conviver com um espinho atravessado na sua carne. Não é o melhor que nós esperamos, mas é sempre um plano de Deus em nós para produzir o resultado que Ele quer. Não é o melhor, porque há caminhos que queremos trilhar muitas vezes porque achamos ser o melhor, mas a graça nos coloca no caminho correto. O pedagogo nos leva pelo caminho correto, para que o fim proveitoso de Deus se cumpra em nós, para que o resultado de Deus se aplique em nós. E sabe qual é o resultado aqui, irmãos, no texto? Está no verbo renegar. Ela age nos educando e nos ensinando a negar, a renunciar, a renegar. Ela não resolve todos os problemas de pronto, porque seria fácil. Isso não é treinamento, isso não é aperfeiçoamento, não é educação. O que ela produz é educação na justiça. E acima de tudo nos trata como seres humanos, que têm vontade, que têm emoções, que foram afetados pelo pecado,
que tem paixões que precisam ser vencidas, que tem desejos e emoções que precisam ser curadas. E Deus, na sua educação graciosa, nos trata como seres humanos, como pessoas que somos. E isso, irmãos, passa pelo processo de aprender a dizer não. Passa pelo processo de negar a nós mesmos. Passa pelo processo de renegar, de dizer não a tudo aquilo que está atrapalhando o padrão de Deus em nós. E a graça de Deus nos ensina a dizer não, a renunciar. E o propósito do treinamento aqui é muito claro. A vida é cheia de escolhas morais. A vida é permeada de escolhas morais. E eu e você precisamos aprender a dizer não e dizer sim para Deus. Precisamos dizer não a certos aspectos danosos e prejudiciais da vida cristã e dizer: Deus tem razão. Deus tem razão, é esse o caminho. Isso passa pelo reconhecimento de que precisamos aprender. Me ensina, Senhor, a dizer não. Me ensina, Senhor, a dizer não, a negar. E o termo aqui é renegar. Você precisa negar hoje, negar amanhã, negar de novo se preciso, renegar se preciso, dizer não novamente a tudo aquilo que tem impedido o padrão de Deus ser construído em nossas vidas. E a graça faz isso. Você vai aprender a dizer não. Bora. Você vai aprender a dizer não. Eu vou te educar a renegar as coisas. E deixando bem claro, precisamos renegar as impiedades. O que significa? A profanidade, a perversidade, a tudo aquilo que é vil e profano. E o que o texto mostra é que Deus, quando derrama essa graça sobre nós, isso fará com que eu e você repudiamos as iniquidades. É isso que o texto quer dizer que a graça vai produzir em nós. Eu preciso aprender a dizer não àquilo que é ímpio. E isso passa por este treinamento chamado de educação. Educação. Deus, irmãos, está nos fortalecendo moralmente para dizer não. A palavra de Deus está atuando em nós e fortalecendo as nossas vidas morais para dizer não. A palavra de Deus está agindo em nós, a graça de Deus está agindo em nós, produzindo o fruto do Espírito Santo a fim de que dominemos as nossas paixões. E digamos não às impiedades, ao que é vil, ao que é profano, ao que prejudica a nossa relação com Deus. E isso a graça nos educa a fazer. Mas tem mais. Você precisa aprender, como diz Tiago, que cada um é atraído pelas suas próprias paixões e consciências. Negar as impiedades implica em dizer que você precisa aprender a negar a si mesmo. A si mesmo. E isso ela educa a fazer. O pecador precisa aprender a lidar com as suas paixões. Precisa. Muitas não são tiradas. Pelo contrário, não são tiradas. Nós vamos aprender com Deus a lidar com elas. A lidar com elas. Rejeitar aquilo que é vil implica a dizer não a essa naturezinha que se levanta ou que se insurge. E não satisfazê-las. Não satisfazê-las. Colocá-las debaixo do domínio próprio como fruto do Espírito e dizer não a elas. E sabe o que significa aqui paixões? Paixões. Paixões significa tudo aquilo que é desejo sexual desordenado, alcoolismo,
Desejo excessivo por possessões materiais, poder, significa agressividade, ânsia de estar sobre todos. Em resumo, ela aponta para anseios desordenados em todas as áreas da vida. E essas coisas Paulo quer nos ensinar, ou a Escritura quer nos ensinar, não combina, irmãos, com viver santo, com viver prudente, com viver piedoso, com viver justo. Aqueles que foram crucificados com Cristo, diz Paulo, crucificaram com Ele as suas paixões. As nossas paixões devem estar no domínio da cruz. O que a Bíblia ensina é que dificilmente conseguiremos trilhar o caminho da justiça e o treinamento da graça se as nossas paixões vazarem para além dos domínios da cruz. E veja, são paixões que dominam, ou melhor, pertencem à esfera do que é mundano. Mundano aqui significa esse sistema mundano, regido pela consciência dos olhos, pela consciência da carne, pela soberba da vida. Esse sistema, olha, reconheçamos, ele escraviza, ele desumaniza, ele acaba com tudo aquilo na vida do homem que é belo. E esse Deus chamado mundo exige de todos aqueles que são escravos dele um culto alto, um valor alto, esforços altos, tempo. Por isso João brava, não amemos o mundo e nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São duas coisas diametralmente opostas. E mundo tem tudo a ver com as nossas paixões. E Tiago diz, somos atraídos por ela, levados por ela. E a consciência, uma vez nascido, gerado, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. É uma cadeia. Paixões que atraem, que geram, que produzem o pecado que se consuma, e que se consumando gera morte. O propósito da graça aqui é nos ensinar a perceber essa dinâmica do pecado, que está relacionado entre nossas paixões e o mundo que nos cerca, e que é regido por isso, por aquilo que estamos vendo, por aquilo que estamos relacionados com a própria vida e que gera soberba no homem, e com aquilo que atrai a nossa consciência da carne, esses prazeres, essa satisfação que busca cumprir ou dar vazão à satisfação rápida das consciências carnais. Por isso a graça ensina que é preciso morrer para viver. É preciso morrer para viver. Por quê? Renegar as impiedades e as paixões mundanas. Para quê? Para que vivamos. A graça quer produzir vida, porque não tínhamos, e ela quer produzir vida. Vida. Aqui ela está mostrando que ela produz uma espécie de educação positiva. Deus, com a graça, quer produzir em nós vida. Vida. Não só essa vida que inicia com o novo nascimento, mas pelo contrário, essa vida que está se formando progressivamente no caminhado do discipulado cristão. E vida aqui olha, a graça está aperfeiçoando o nosso caráter através do treinamento, para que eu e você reflitamos e tenhamos ainda mais a cada dia a vida de Cristo. E o que é que foi a vida de Cristo? Para que vida mais bela do que a de Cristo? Que se tornou escravo de Deus, obediente à vontade de Deus, aos padrões de Deus, e não deu vazão, embora em tudo fosse tentado às suas paixões. A graça quer produzir vida. A educação positiva aqui é para produzir vida. Vida.
E necessariamente a vida se dá quando aprendemos a dizer não. Essa vida se instala ou cresce progressivamente quando aprendemos a renunciar, dizer não. Não! Precisamos, irmãos, aprender como convém agradar a Deus. Em tese é isso aqui. Precisamos aprender como convém agradar a Deus. Entendemos isso. E só em Cristo recuperamos novamente. Como viver uma vida que agrade a Deus. A graça ensina. A graça educa. A graça treina. E treina todos, anciãos, jovens, idosas, mulheres novas, todos. Estão debaixo do domínio dessa educação graciosa de Deus. Então, a educação positiva da graça é produzir vida. Estou cheio da graça, quer dizer, estou cheio da vida. Estou cheio da graça de Deus, estou cheio de vida. Estou cheio da graça de Deus, estou cheio de vida. E vida é fruto do Espírito. Estou cheio de domínio próprio. Mas aqui Paulo, ele mostra o que é essa vida, para que eu e você entendamos o que vem a ser essa vida. Sabe o que é vida? Paulo vai dizer: a vida é aquela relação que mostra a transformação da graça. E sabe aonde que essa vida se manifesta? Primeiro, com você mesmo, consigo mesmo. Vivamos no presente certo. Como? De forma sensata. A graça produz autoconhecimento, encontro pessoal. Quando nos encontramos com Cristo, nos encontramos pessoalmente, com nós mesmos. A ideia aqui é o seguinte, o indivíduo vê a glória de Deus e vê a si mesmo. E quando ele vê a glória de Deus ou vê a Cristo, ele se enxerga. E quando ele se enxerga, ele começa a perceber a si mesmo. Opa, há paixões que precisam ser vencidas. Há aspectos em mim que precisam ser dominados. Há aspectos que precisam ser renegados. Isso produz autoconhecimento. E o termo sensato aqui é um indivíduo que é moderado, que tem domínio próprio, que sabe controlar as suas paixões, que aprendeu, melhor dizendo, a controlar as suas paixões. Agora, o que significa isso? Que não domínio próprio. Alguém que tem agora, pela graça de Deus, domínio próprio, ou domínio sobre si mesmo. E que sabe fazer uso das suas próprias inclinações e paixões, sejam elas legítimas ou não. Porque há paixões em nós que são legítimas, mas que no fim se transformam em atitudes pecaminosas. Alguém gosta muito de comer, né? Já viram as pessoas que dizem assim: como é bom comer? É um desejo legítimo, é uma paixão legítima. Mas se não estiver debaixo dos domínios da sensatez e da moderação, essa paixão por comer se torna em pecado da glutonaria. Alguém gosta muito de estudar ou trabalhar, são aspectos legítimos, mas se ele não dominar ou não estiver no domínio da sensatez, o seu trabalho vira um Deus, o seu estudo vira um Deus, e ele vai devotar a esse Deus todas as suas forças, todas as suas inclinações, todas as suas paixões. Então, sabe o que é vida? É alguém que aprendeu a lidar consigo mesmo, que se autoconhece, que se autoavalia, que diz assim: opa, aqui é um sinal vermelho em mim, eu não posso brincar com esse fogo aqui. Opa, eu sou inclinado a isso, então eu preciso ser moderado aqui. Esse é o primeiro aspecto da vida, essa primeira manifestação da vida. Ela proporciona um encontro pessoal, ou melhor, um encontro com nós mesmos.
segundo aspecto é que ela proporciona a nós um relacionamento correto com o próximo. O termo aqui, justa, significa viver de maneira honrada, viver de maneira íntegra. Íntegra. Olha, não tem lugar melhor para aprendermos a lidar com as pessoas e trabalharmos os nossos aspectos de coletividade, de comunhão, de viver com as diferenças do que a igreja, do que o corpo de Cristo. E a graça nos ensina isso. Olha, você foi chamado para viver no corpo de Cristo de forma íntegra. Por isso Paulo diz, não mintais mais uns aos outros. O relacionamento entre irmãos deve ser íntegro, inteiro, verdadeiro. Isso é vida. E o último aspecto, forma piedosa. Relacionamento para com Deus. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, ele diz assim: irmãos, eu não preciso, por onde chego, fazer menção da fé de vocês, porque o testemunho de vocês chegou primeiro do que eu. Então, quando eu chego, eu já sei do testemunho de vocês. Paulo, os irmãos de Tessalônica estão vivendo a vida cristã. E para Paulo, o que é isso significar? Paulo diz assim: vocês se converteram dos ídolos a Deus. Dos ídolos a Deus. Vocês se voltaram de todo o coração ao Deus verdadeiro. Relacionamento para com Deus. A graça aqui nos ensina que o único que é objeto da nossa adoração, de toda a nossa força, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, é Deus. É Deus. E não as nossas paixões mundanas, não os nossos apetites mundanos. A graça veio reparar o nosso relacionamento com Deus. Então é a Deus que eu devolvo todas as minhas forças, todo o meu ser, toda a minha vida. E veja, essa ação transformadora da graça não é um objetivo futuro esperado. Não. Essa transformação da graça não é a vida que ainda iremos receber. Não. Olha o texto. Viver no presente sério. É aqui, irmãos. É aqui. A graça não é tão futurista assim como pensamos. Ela nos leva agora para o presente, para o aqui e agora. É aqui, irmãos. É aqui. Eu disse aos irmãos, lá será em grau superlativo. Mas é aqui. Então é aqui que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, de maneira íntegra. É aqui que a graça nos ensina a ser moderados. É aqui que a graça repara os nossos relacionamentos com Deus. É aqui. Portanto, não é um futuro distante. Porque essa graça é um preparador eficaz daqui. 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 E ela nos leva a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo aqui. Aqui. A ideia aqui é de que ela nos leva a olhar sempre para frente, aguardando aquele que começou a obra em nós. Mas ele começou aqui. Aqui. Essa esperança bendita começa a ser desfrutada aqui. Essa vida correta é aqui. Presente século se refere a essa última hora que estamos vivendo aqui. Permeados ou cercados do pecado, mas é aqui. E por último, irmãos, a graça de Deus em Cristo nos leva a uma transformação plena.
plena. Quando Paulo diz assim, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Quem a si mesmo se deu por nós? Cristo. E ele não deu nada mais, nada além do que a si mesmo. Quando Cristo disse, Senhor, oferta pelo pecado não quiseste, pouco me preparaste, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele deu a si mesmo. No serviço a Deus e aos homens, ele deu a si mesmo. Agora, qual é a finalidade? Para nos comprar. O termo remir aqui é resgatar mediante o pagamento de um preço. Nós éramos escravos do pecado, melhor, éramos vendidos ao pecado. Por sermos vendidos ao pecado, o Deus que agora, ou o Deus desse século que agora atua nos filhos da desobediência, atuava sobre nós. Por quê? Porque éramos vendidos ao pecado. E aí ele atuava da seguinte forma: concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne. Então ele vai regendo e atuando nos filhos da desobediência. Éramos assim. Então, o preço da nossa vida e do nosso resgate, Cristo pagou a sua própria vida, ele deu a si mesmo. Está consumado, Pai. E Pedro diz: vocês foram comprados com sangue. O sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Cristo. Mas remir de quê? Da vida iníqua, longe de Deus. Agora, sabe qual o propósito? É mais velho. É mais velho. Nós ainda não entendemos a profundidade desse propósito. É mais velho. E sabe qual é o propósito? Para purificar para si mesmo. Está aí o meu povo. Que eu purifiquei para mim mesmo. Esse povo que foi lavado agora no meu sangue, remido e purificado no meu sangue, esse povo eu comprei para mim mesmo, para ser a minha propriedade exclusiva. E o que é que nos identifica no mundo como propriedade exclusiva de Deus? Está aí um povo que pratica boas obras, zelosos. Então esse povo de Deus é um povo zeloso e de boas obras. É um povo que vive a palavra de Deus, vive o padrão de Deus. E como transformado profunda e amplamente pela graça, eles foram lavados para transmitir e refletir a luz e o sal do Senhor. Então, quando o mundo olha para esse povo, o mundo vê a luz do Senhor. Quando o mundo olha para esse povo, esse mundo percebe o gosto e o sabor do que é a verdadeira vida, porque é sal. Sal. E esse povo vê a glória de Deus, a transformação da graça de Deus, o poder de Deus nesse povo que hoje, ou que foram lavados pelo sangue daquele que derramou ou deu a sua própria vida, para dizer: vem, povo Deus, vem, sai daí, para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Vem, sai daí. A graça faz isso. A graça faz isso. E Paulo diz assim a Tito: Tito, diz essas coisas. Diz essas coisas, Tito, para esse povo, diz isso. Não há outra mensagem, irmão. É essa mensagem que Paulo está dizendo. Não adianta mudar a mensagem, porque a graça de Deus é a fonte de todas as provisões para a transformação da vida humana. E Paulo diz essas coisas. Exorta, chame a razão, chame para perto de você e diz: olha, a graça nos chama a colocar a nossa vida em ordem. Anciãos, mais velhos, jovens, todos, a graça nos chama a colocar a nossa vida em ordem. Exorte, coloque dentro de um combate de novo, mas também repreende. Repreensões.
E isso, irmãos, era feito de público. Era feito de público. Repreensões severas. Agora, por que isso? Porque esses homens eram ranzinhos, né? Não, porque eles entenderam o propósito da graça em nós. Fomos chamados para ser povo exclusivo de Deus. E o que deve marcar a nossa conduta são boas obras. E não obras que produzem escândalo, mas são boas obras. E eles repreendiam. Mas com toda a autoridade da graça, debaixo da cruz de Cristo, eles faziam isso. Irmãos, é assim, assim, assim. Aí por último, ninguém te despreza. Ninguém te despreza, tipo. Mas antes de tudo, seja o padrão e o modelo de boas obras. Que esse povo veja em você primeiro as boas obras. Ninguém te despreze por sua idade, por ser jovem, mas antes, como ele diz a Timóteo, seja o modelo dos fiéis. No trato, na palavra, no ensino, na mansidão, na doutrina, exorte os mais velhos como a pais, as mais velhas como a mães, as mais jovens como irmãs. Ninguém despreza você por ser jovem. É por isso que esse tema encontra lugar central na Escritura. A graça de Deus atua ou deve atuar pela graça ou pelo poder de Deus nos transformando. Mas jamais a graça nos leva a caducarmos em nossos próprios erros. Eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É o jeito, é o meu jeito. Mas está errado. A graça, irmãos, é esse pedagogo. É por aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Que ensina que, olha, renuncia para viver. Abandona para viver no presente século, sensata, justo e piedosamente. É a graça atuando e nós respondemos. É a graça treinando e nós caminhamos. Sem a graça não podemos jamais. Mas essa mesma graça que salva é a mesma graça que nos coloca no caminho, que nos ensina no caminho, e que nos trata no caminho, e nos educa no caminho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor pela graça, por essa graça que salva, Senhor. Nós éramos perdidos, ó Deus, e agora temos salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O povo que andava, Senhor, nas trevas, como diz Lucas, raiou para aquele povo uma grande luz. E essa luz é Cristo, Senhor, que dissipou das nossas vidas, dos nossos corações, da nossa mente, toda a treva moral, Senhor, toda a escravidão, tudo aquilo, Senhor, que nos desumanizava, que nos tornava leprosos, que nos tornava doentes, que nos tornava incuráveis. Mas a tua graça veio e curou. A tua graça veio e salvou. Portanto, nós te agradecemos por aquilo que Cristo fez por nós. Nós pedimos a Ti também, Senhor, que a tua graça nos eduque. Nos ensine, Senhor, como esse pedagogo que pegava na mão da criança e colocava essa criança no caminho. Ensinava passo a passo, Senhor, que essa graça nos coloque no caminho e nos trate, Senhor, no caminho. Que ela eduque, Senhor, a cada um de nós. Que ela arranque das nossas vidas ou transforme as nossas vidas para que deixamos de ser iracundos, amantes de si mesmo, para que deixamos de nos inclinar, ó Deus, ao pecado e obedecer às paixões que ainda residem em nós. Mas que a tua graça nos dê força moral, nos dê educação e treinamento na justiça, Senhor, para dizer não,
para renegar tudo aquilo que é vil, expressivo, e que rompe a nossa comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos a negar as paixões deste mundo, para vivermos, Senhor, para vivermos a vida de Cristo, que foi uma vida santa, moderada, justa, reta, íntegra. Oh meu Deus, nos ajude. Ajude-nos, Senhor, no nosso viver diário. E que a Tua graça nos leve à purificação ampla, purificação da mente, dos corações, purificação do homem completo, Senhor, a fim de que possamos refletir a glória de Cristo, as boas obras que caracterizam a cada um de nós como propriedade exclusiva do Senhor, e que mostra o poder, a eficácia e o valor desta graça, que transforma o pecador em homem santo, salvo, exclusivo do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.